já dá para ter uma ideia da grandiosidade da coisa. Lá embaixo o altar já chama bastante atenção. E essa igreja aqui, que no estilo românico já não tem janelas tão grandes, depois que ela foi reestruturada, algumas coisas aqui em volta, muitas dessas janelas ficaram completamente fechadas mesmo, tá vendo lá? E aí, repara só, ali em cima também tem como se fosse um segundo andar, uma galeria onde os peregrinos, antigamente, dormiam até aqui dentro. Agora imagina isso aqui cheio de gente na hora da grande missa, depois de uma caminhada gigante. É uma igreja bem, digamos, fechada, e o cheiro aqui dentro. E não sou eu que estou falando, não. Já já eu vou te mostrar uma coisa para remediar essa questão. Esse grande jarro de prata aqui, ó, bem na frente do altar, é o botafumeiro. Aqui entra uma grande quantidade de incenso que é aceso. 8 homens puxam essa corda, que é para ter uma roldana lá em cima. E isso faz, eles ficam puxando a corda, isso faz com que esse botafumeiro de prata, cheio de incenso, fique balançando de um lado para o outro bem forte e espalhando o cheiro de incenso. Então falo que é justamente para amenizar o cheiro de tantas pessoas suadas que esse botafumeiro é aceso. Mas hoje em dia ele é aceso só em algumas missas especiais, algumas vezes por ano, ou em anos do jubileu, que aí é com mais frequência. Mas dizem que se você estiver por aqui e quiser que acenda, eles acendem, se você pagar cerca de 300 euros aí. Imagino que seja para pagar o incenso, os funcionários que vão balançar isso e tudo mais, né? E aqui no altar a gente vê as 3 versões do Santiago. Lá em cima, primeiro num cavalo, é justamente o Santiago Mata-Mouros, o mais importante deles, das versões, né? Aqui um pouco mais abaixo é a versão Santiago Peregrino, que é lá com cajado e tudo. E o último aqui embaixo, esse último aqui, é o Santiago Apóstolo, feito pelo mestre Mateu, que é o mesmo responsável pelo desenho da igreja e tudo, arquitetura, né? E ele, aí retratado como apóstolo, e repara que ele aponta para baixo. Ele estaria apontando para o próprio túmulo. A cúpula aqui em cima foi feita só no século XVI para trazer um pouco de luz para uma igreja românica, né, que normalmente é bem escura porque tem janelas pequenas e tudo. Então adicionaram essa cúpula aí. Agora olha que interessante aqui. Em várias colunas aqui da catedral você vai ver que as pedras têm símbolos, né? Repara só, esculpidos ali. Isso era para que os pedreiros que faziam as pedras, eles colocavam seu próprio símbolo para que no final a conta fosse mais fácil de fazer e cada um receber pelas pedras que realmente esculpiu e tal, para a construção da igreja. E aqui logo abaixo do altar, que é onde fica o que, segundo a tradição, é o túmulo do Santiago, que é aquele ali de prata. E aqui é o alvo dos peregrinos que vêm até aqui justamente para chegar nesse ponto e fazer seu agradecimento ou fazer seu pedido. Essa aqui é a porta sagrada. Essa porta é aberta nos anos de jubileu para os peregrinos entrarem aqui na catedral. O ano de jubileu é quando o domingo cai no dia do Santiago, que é o dia 25 de julho. Isso aconteceu em 2021, mas por conta da pandemia, eles estão mantendo o ano do jubileu agora em 2022 também. E
aqui na porta conta a história ainda mais resumida do Santiago. Aqui quando ele encontra com Jesus, aqui quando está Jesus falando com os apóstolos, e repara que ele tem as conchas de vieira aqui, ó. Depois, o momento que ele faz a pregação dele aqui na Galícia, sem muito sucesso. Quando ele volta para Jerusalém e é decapitado. Quando o corpo dele vem em barco aqui para Galícia. E finalmente quando o corpo dele é encontrado. E repara que ali embaixo ainda tem um caramujo, né? Um caracol. Esse é o símbolo do peregrino. Porque dizem que o peregrino vai devagar, mas sempre. Agora, mais sensacional do que o altar e tudo isso da igreja aqui, que eu já mostrei, eu ainda acho, na minha humilde opinião, que é o Pórtico da Glória, que é justamente esse pórtico aqui, só que do outro lado. Ele era uma entrada antiga, né, fachada antiga, então sempre que o peregrino entrava por essa porta, ele estava de cara com o pórtico que está ali do outro lado. Como você já pode imaginar, infelizmente, eu não posso mostrar, não pode filmar, não pode tirar foto nem nada lá daquele lado para cá. Mas ele fica logo aqui e é um pórtico sensacional, todo hiper mega decorado, feito em 1128 pelo mestre Mateu, também chamado de Maestro Mateu, que inclusive a imagem dele tá logo ali, olha. Dizem que antigamente o pessoal chegava e passava a mão ali na cabeça da estátua do Mateu para ficar mais inteligente. Só para você ter ideia do quanto esse cara fez pela arquitetura aqui. Agora, infelizmente eu não posso mostrar, mas eu posso te dizer que quando tiver aqui, veja esse lugar e principalmente tenta lembrar o que seria um peregrino andando quilômetros e chegando aqui em 1200, por exemplo, e dando de cara com uma fachada dessa da igreja, a sensação que ele não iria ter, né? Então é muito importante você lembrar disso quando estiver aqui e ver esse pórtico. Aqui em volta da catedral tem 4 praças importantes. Uma a gente já foi, que é a Praça do Obradoiro, né? Aquela que fica logo em frente. Essa aqui é a Praça da Imaculada. Aqui fica um mosteiro do São Martinho Pinaro. E esse mosteiro cresceu tão rápido que ele virou o segundo da Espanha, muito rápido em termos de tamanho. Só fica atrás do El Escorial, que é o maior mosteiro da Espanha toda. E daqui a gente pega um ângulo que a gente vê uma coisa muito importante, pelo menos que já foi muito importante no ritual dos peregrinos por aqui, que é aquela cruz lá em cima, ó, no teto da catedral, uma cruzinha meio branca que tá ali, pequena, né? Só que era justamente ali no teto que os peregrinos costumavam queimar as roupas depois da caminhada. Então eles chegavam e queimavam a roupa deles ali. Além de ser parte do ritual espiritual, de toda a caminhada e tal, ele também entrava como uma espécie de ritual de saúde pública, digamos assim. Porque imagina, antigamente a pessoa caminhava por muitos dias, sei lá, 30 dias, 60 dias, e vinha de outras partes do mundo e chegava até aqui. Acho que o mais seguro era realmente queimar a roupa. Esse ritual não acontece mais, mas a cruz continua ali. Outra coisa interessante dessa praça, que esse é a principal rota dos peregrinos que vêm pelo caminho francês, que também é um caminho mais tradicional. Então eles passam justamente por aqui. Se você ficar parado aqui alguns minutos, tem uma grande chance de alguém acabar te perguntando aonde fica a catedral. E aí você pode ajudar o peregrino a terminar o caminho dele e indicar que é só continuar reto ali, passar debaixo daquele arco e virar à esquerda. Pronto. Outra praça que fica aqui, essa já atrás da catedral, que é também onde fica a Porta Santa, ou a Porta Sagrada que eu comentei mais cedo. Ela, mais comum aqui ser chamada de Porta Santa, na verdade. E ela fica aqui, eu mostrei ela mais cedo. É aquela que conta um resumo da história
do Santiago. Ela tá ali. E essa aqui é a parte de fora, né, dessa entrada. E aqui tem os 12 profetas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Uma dica para entender mais ou menos quem é quem: os apóstolos estão com a Bíblia na mão, enquanto os antigos profetas do Antigo Testamento, eles estão com um pergaminho na mão. E aí você não consegue notar isso por aqui. E do outro lado tem um mosteiro gigantesco. Esse é o mosteiro de São Paio. Ele foi feito inicialmente para homens, mas já há bastante tempo são as freiras que ficam aí. Você dá até para reparar as celas ali em cima das freiras. E você repara também que tem uma grade menorzinha, né, com buracos menores, para dar um pouco mais de privacidade. São essas freiras que fazem um dos melhores doces, ou pelo menos dos mais tradicionais, né? Falar em melhor é um pouco complicado, mas com certeza um dos doces mais tradicionais aqui, que é a tartar de Santiago, que é uma torta de amêndoa com cobertura assim de açúcar e tudo, muito famosa aqui na cidade. E elas fazem e vendem aqui também, então você pode comprar a tartar de Santiago direto com elas. É um doce super famoso. E provar, né, dessa iguaria por aqui. É outra coisa, tá chovendo, é verdade. Por isso vai se acostumando, que aqui acaba chovendo bastante, tá? Então sempre tem uma chuvinha caindo. Então bota já a sua capa de chuva na mala ou seu guarda-chuva, não importa. O mais importante é não perder o passeio por causa disso. E aqui é a quarta praça do entorno da catedral. Essa é a Praça da Prateria, que é justamente isso. É a praça onde vendia-se pratarias, né? Antigamente. Muito bem, aí ficou esse nome. Daqui também a gente consegue ter uma visão legal da torre do relógio da catedral, tá vendo lá? E aqui também dá para ter uma ideia de como as catedrais, igrejas no estilo românica, né, feitas nesse período também, eram feitas para ser mais para um forte, né, mais para um castelo do que para uma igreja em si. Então era sempre uma parede bem grossa, bem forte, numa época tão violenta, isso fazia sentido. Só que depois, conforme o tempo foi passando, elementos de outros estilos foram sendo adicionados para deixar ela mais bonita, como por exemplo o barroco. E aí por isso que você vê aquela torre tão trabalhada e também aqui à frente da porta lateral. E aqui no meio da praça tem a fonte aqui com os cavalos, repara. E ali um dos símbolos tradicionais da cidade de Santiago, que é justamente a moça sentada em cima do túmulo, né? Que seria o túmulo do Santiago, segurando a estrela, que teria guiado o monge até onde esse túmulo estava, né? Segundo a tradição. E aquela fachada lá também imita isso tudo, mais simbolismo da história de Santiago e tudo mais. A estrela lá no meio e as conchas de Vieira nas laterais. Então, até aproveitando isso, vamos falar mais agora desses simbolismos aqui da cidade de Santiago.